Vamos ler o texto bíblico de hoje em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1 em diante. Eu farei a leitura, acompanhem. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra.
Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Há muitas declarações na Bíblia, há muitas afirmações. Nós, como crentes no Senhor Jesus, nós cremos na palavra de Deus. Nós aceitamos a palavra de Deus. Mas há crentes que, por uma série de razões, que dizem crer na palavra de Deus, creem em partes. Porque alguns textos falam assim: intelectualmente não é possível eu crer nessa palavra. Ou então, filosoficamente eu não posso aceitar. Isso vai contra o bom senso. E alguns por motivo de sem vergonhice cristã. Né? Como isso aqui vai me desmascarar ou vai denunciar o meu pecado, eu não aceito. Todos os crentes que dizem crente, algumas igrejas que se dizem evangélicas, defendem, por exemplo, casamento gay. Esse tipo de coisa que está indo para o YouTube, eu vou ser cancelado, né? Casamento gay é pecado, gente. Quem defende casamento gay, então fala: não, isso aqui eu não concordo. Mas Deus fala: mas eu não concordo. Então é crente que seleciona alguns textos. Mas há outros textos que mesmo o maior dos ateus fala: não, eu concordo com isso. Eu não posso negar isso aqui. Por exemplo, João 16, 33. Jesus afirma: no mundo passais por aflição. Quem que discorda disso? Somente quem nasceu hoje. Aliás, até criança que nasce hoje discorda. Né? Porque uma das primeiras expressões de alguém que nasce é o quê? O choro. E aquele choro não é um choro de emoção. Né? Hoje estava conversando com o Code, ele falou assim: pastor, eu já falei para a Aya, o dia que eu casar, eu vou chorar. Né? Eu vou borrar toda a minha maquiagem. De tanto que eu vou chorar. Né? Que coisa boa. Choro de emoção, choro alegre. Mas da criança não é isso. É um protesto, não é? Falei assim: eu estou saindo, mas a minha revelia. E eu queria ficar lá dentro. Né? Mas esse homem de branco está me arrancando lá da minha mãe, então ele chora. Então, de fato, nós cremos. O ateu crê, todo mundo sabe que no mundo a gente passa por aflição. O texto de hoje está falando sobre isso. E na igreja nós aprendemos o quê? Através das escrituras sagradas, que nos tempos difíceis, nós não precisamos e muito menos devemos andar sozinhos. Né? Nós buscamos a Deus. Buscamos a bondade de Deus, o socorro de Deus. Nós oramos a Deus e Ele se manifesta. Deus se manifesta. E a gente experimenta, então, coisas lindas. Livramentos o crente experimenta quando busca a Deus. Né? Nós experimentamos provisões espirituais, provisões materiais, provisões relacionais. Aquele que crê e busca Deus, experimenta isso, como diz Salmo 100. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem já experimentou isso? Nós buscamos e Deus se manifesta. Mas nem sempre é bem assim. Por exemplo, você já chorou com força por causa de um momento difícil. Você orou com todo fervor, com toda a fé que você tinha. Você chorou de verdade na presença de Deus. E depois, você abre os seus olhos e percebe que as circunstâncias permanecem intactas. Nada mudou. Você que é crente há mais tempo sabe disso.
Você já experimentou isso? Tudo igual. Tudo igual. Quase tudo igual. Do lado de fora, está tudo igual. Mas quantas vezes você e eu já não oramos, não buscamos? E por mais que a circunstância lá fora permanecessem as mesmas, alguma coisa aqui dentro aconteceu. Porque o seu coração foi visitado pelo Espírito de Deus. Então, um consolo, um conforto sobrenatural te fortaleceu, te levantou, e em alguns casos até colocou um sorriso no seu rosto. Quem já viveu isso? Porque fiel é Deus, o bom pastor que cuida das ovelhas. O mesmo que é o bom pastor é a porta das ovelhas que protege. De modo que ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, ele é real. Ainda que esse vale seja aterrorizante, nós não tememos. Porque a gente sabe, não está atravessando sozinho. O bom pastor vai conosco. E ainda, há uma situação ainda mais difícil, mais hard. Esse aqui só consegue encarar bem aquele que é crente com força. É para aqueles que amam a Jesus e aprenderam de verdade a confiar em Jesus. É quando você ora, você busca, você clama, você chora e não vê nada mudar lá fora. E às vezes aqui dentro também não, pelo menos por um tempo. É aquela dor que cola na alma da gente, que não vai embora. Aquela dor duradoura, que faz até o nosso espírito dobrar. O salmista já passou por isso. O querido rei Davi, o rei pastor, lá no Salmo 6:6, ele diz: estou exausto do que, irmãos? De tanto gemer. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Isso faz parte também da vida do crente. A gente gosta mais do Salmo 4, que fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. E é verdade, a gente passa por isso também. Só que é o mesmo salmista Davi escreve esse Salmo 6. Aquele que dorme em paz também experimenta noites de insônia. Que ele chega a dormir é de cansaço, de tanto chorar. Fica desidratado, porque tudo que ele tinha em si vai ali para a sua cama. Quantos aqui já não passaram por isso? É situações que uma oração, um clamor não resolveu. Quem passou pela dor, a tragédia do desemprego sabe disso. Porque você não sabe como é que vai sustentar a família depois, tem contas para pagar, remédios para comprar. Quando o negócio que você investiu tudo que você tinha, todo o seu coração, que você orou, consagrou, vai para a falência. Rompimento de namoro, de noivado, de casamento. Que coisa dolorosa. Sonhos que são enterrados. Alguns falam assim: pastor, não rompi. Quantas famílias já acompanhei? Divórcio emocional. Gente, isso é brutal. Ninguém foi para o cartório. Mora debaixo da mesma casa. Mas como é duro encontrar dia a dia o outro e a outra, que já não é mais marido e mulher. Uma doença crônica, que de repente surge e bagunça tudo. Doença terminal. Fazer o quê? Deus não cura? Deus não muda? E ao mesmo tempo, interiormente eu não sinto paz. Viuvez. A viuvez vem como um trator. Arrebenta tudo. E aquele vazio. Quando os filhos saem de casa, o último filho sai. Aquela síndrome do ninho vazio, como é pesado.
orfandade. Orfandade é um negócio complicadíssimo. E modernamente a gente tem os órfãos de pais presentes. Só está o corpo. É como se não tivesse pai. Às vezes era até melhor não ter pai. Sem falar naqueles que sofreram agressão, o estupro, o incesto. É um dos pecados mais secretos que eu vejo nas igrejas. É uma das violências mais terríveis. Porque acredita-se que tem que chorar sozinho, de tanta vergonha que sente. E sofrer sem poder desabafar, como piora as coisas. E todos esses tipos de vivência doem demais, demais, demais. E é comum que essas dores, que vêm de tantas partes, às vezes é do corpo, ou da alma, ou do espírito, eles se misturam. E um vai contaminando o outro. Gente que enfrenta, por exemplo, uma depressão severa, perde apetite, e por não comer, outras doenças vão chegando, e tudo aquilo vai somatizando e vira um bolo. E o sofrimento só aumenta. E nessas horas, a igreja tinha que funcionar como igreja. Porque quando a gente não experimenta esse acolhimento, a solidão só faz aumentar a dor. A gente precisa aprender, queridos irmãos, diante da dor do outro, com os amigos de Jó. A gente leu Jó faz pouco tempo. Né? Eu amo, já falei aqui várias vezes, Jó é o meu livro que eu leio nos momentos mais escuros da minha vida. Eu leio os 42 capítulos numa sentada. Lógico, leva mais de hora para ler ali. Mas eu devoro Jó. Aquilo faz um bem para a minha alma. Porque quando a gente passa por dores, a gente faz 1000 perguntas, não é? Deus, por que isso? Por que aquilo? E Jó faz 1000 perguntas. E o lindo no livro de Jó é que quando Deus finalmente começa a falar, não responde nenhuma pergunta de Jó. Repararam? Deus não responde uma pergunta que Jó faz. Não responde. Deus responde pior ainda, né? Com outras perguntas. Parece aqueles filósofos gregos, não é? Você fala assim, meu Deus do céu, Jó faz pergunta. Deus, além de não responder, faz uma batelada de pergunta para Jó. E nisso aí Deus se manifesta. Mas enfim, Jó capítulo 2, versos 11 a 13, é uma lição de como a gente deve tratar a dor do outro. Veja lá. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todos estes, o mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Olha só. Não falaram nada. Não falaram, porque palavras não ia resolver coisa alguma. Aquela presença. Sabe, é o ministério da presença. Sem palavra. Como deve ter sido precioso para Jó, eu imagino. Jó não queria ouvir nada. Só está ali. O Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, ele não pediu, ô Pedro, Tiago, João, venha, me consolem. Vocês não puderam ficar nem uma hora. Não puderam vigiar nem uma hora comigo. Jesus só queria a presença. E esses aqui, gente, quantos de nós, eu nunca fiz isso, ficar 7 dias e 7 noites com alguém que sofre, sem falar nada. Porque o silêncio na hora da dor nos constrange.
Você sempre fala assim, o que eu vou falar, meu Deus do céu. Você vai em alguém que perdeu o marido, a esposa, o filho, e você antes de tocar a campainha fica pensando, Jesus me ajuda, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que parecer inteligente, eu tenho que consolar, e a gente fica desconfortável com o silêncio. Mas na amizade, como o silêncio nessa hora tem eloquência própria, fala tanta coisa, comunica que a gente se importa, que o outro é importante. 3 amigos, assim, fantásticos. Seria muito bom se todos aqui tivessem 3 amigos desse naipe, ou não é? Foram perfeitos, até abrir a boca. Quando começa a abrir, estragou tudo. Né? Eles eram... Cuidado quando vai abrir a boca. Se não sabe o que falar, não fala nada. Né? Aí quando você for embora, você vai fazer... Cara, caraca, esse cara é fantástico. Né? E você vai embora como um gênio. Né? Um sábio. Abrir a boca estragou tudo. Quantas vezes a gente estraga, aumenta a dor do outro. A gente pensa que está consolando, isso está aumentando, está enfadando. E se a pessoa não fosse educada, ela fala assim, você não quer ir embora? Vai para casa. Quantos aqui nunca pensaram nisso, mas essa educação impediu você de falar isso? Né? Eu já recebi tanta gente assim que... Bom, deixa pra lá, né? Então, na hora da dor, é bom lembrar aquilo que o salmista escreveu. Salmo 35. O choro, aqui ele está falando da dor, do sofrimento. Pode durar uma noite, mas a alegria... O que ele está querendo dizer aqui? É lógico, gente, não está falando da noite literal. Senão ninguém sofreria mais do que uma noite, tá certo? A noite aqui pode ser um mês, uma semana, um ano, mas o que importa é que não há choro que não cesse. É isso que a palavra está falando. Que não há luta que não tenha fim. Não há tristeza que dure para sempre. A noite pode ser longa, muito longa, mas o dia há de amanhecer. É isso. O dia sempre amanhece. Sempre amanhece. Então, o que esse texto aqui de João 11 tem a nos ensinar sobre o sofrimento? A gente podia falar muita coisa nesse texto, mas eu quero tirar pelo menos 3 lições. Para mim e para você. Para você que hoje está vivendo esse tempo da dor. Se você está vivendo, é a palavra para você. Se você não está vivendo, a notícia é ruim. Se você não morrer hoje, amanhã pode começar o seu tempo de dor. Ai, misericórdia, pastor. Não, é isso, é a realidade. Né? A aflição está aí. Primeiro, a primeira lição. Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com o seu sofrimento. O seu vizinho está quase dormindo, abençoa ele. Fala para ele, Jesus se importa com o seu sofrimento. Se você se importa com o vizinho, senão deixa ele dormindo mesmo, não tem problema. Jesus se importa com o sofrimento. Veja lá, o que diz o menor versículo da Bíblia, versículo 35. Jesus chorou. Esse é o menor. O versículo é curto. Mas o seu significado é gigante. Eu pergunto, Jesus, ele tinha poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Jesus, ele sabia que iria ressuscitar a Lázaro, sim ou não? Sim. Jesus, ele sabia que aquele choro, aquelas lágrimas grossas que Marta e Maria estavam derramando, que todo aquele sofrimento ia se transformar em riso, em festa, em celebração. Ele sabia, sim ou não? Sim. Então por que chorou? Ele podia falar assim, para com isso, Maria. Você não sabe diante de quem você está. Ele podia fazer isso, podia não? Podia.
Aí ela falou assim, Senhor, estou chorando porque meu irmão morreu. Você é besta, menina, para com isso. Não, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que ele chorou? A Bíblia não fala. Então eu vou dizer o que eu, Joel, entendo. Qual que é a minha leitura aqui nesse texto? Jesus chorou porque ele se importou. Porque ele queria ser solidário com a dor daquela mulher que chorava. E ele chorou, ainda que soubesse que logo mais aquele choro se transformaria em festa, porque a alegria futura não anula a dor presente. Porque agora está doendo. Ei, você que sofre, Jesus se importa com a sua dor. Segunda lição aqui. Não limite e nem subestime a intervenção de Deus. No versículo 39, Jesus ordena, tirem a pedra, disse ele. Na sequência, Marta é como se repreendesse Jesus. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, está apodrecendo, já está com os vermes começaram a atuar. É como se ela falasse, Senhor, não adianta mais. Não adianta mais. E ela disse em outras palavras, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o Senhor não atrasa. Até porque ele desconhece limitação de tempo, de espaço, e até limitação biológica. O nosso Senhor é revelado nas Escrituras Sagradas, como o Senhor absoluto sobre tudo e todos, sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual. A tudo e a todos o nosso Deus subjuga. Jesus é aquele que repreende o vento e diz ao mar, aquiete-se, acalme-se. E no instante seguinte, se faz completa bonança. Ele tem o controle sobre a natureza, ele subjuga a natureza. Jesus é aquele que, conforme lá Colossenses 2,15, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É aquele que tem domínio sobre todas as forças espirituais do mal. Todo o inferno e Satanás junto. Não é páreo para Jesus. Ele tem um controle. Jesus é aquele que a gente vê nesse texto, que diante de uma irmã que chora desconsolada pela morte do seu irmão, que chora porque acredita que ele chegou tarde demais e, portanto, o seu irmão está morto demais. Diante dessa situação, Jesus é aquele que brada, Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que Lázaro ouviu a sua voz e saiu, porque a voz de Jesus até os mortos ouve, irmãos. As nossas irmãs Marta e Maria foram as únicas pessoas que a gente conhece que enterraram e sofreram 2 vezes pelo mesmo irmão Lázaro. Porque a gente sabe que aquela ressurreição não foi definitiva. Né? Lázaro depois veio a morrer outra vez. Não está na Bíblia, mas a gente sabe. Ele morreu outra vez. Né? A morte levou Lázaro. Então, por mais que a gente sofra, existe um sofrimento final. Não para quem vai, mas para quem fica, né? A morte vai alcançar todos nós igualmente. Todos nós aqui. Agora, Jesus já mostrou o seu poder e autoridade sobre esse, que é chamado por Paulo, o último inimigo, que é a morte. Mas essa morte não será definitiva. Para alguns, não é para todos. Jesus disse, vamos pegar o texto outra vez, de João 11, 25 e 26. Vocês podem ler, por favor.
11, 25 e 26. Quem crê nisso aqui? Palavra daquele que não pode mentir. Essa é certeza, gente. Jesus falou, ainda que morra, viverá. Nós não vamos morrer eternamente. Não vou. Eu não sei como é que no cemitério a gente compra, né, o espaço no cemitério. Muita gente tem aqui, não tem? Jazigo de família. Eu sou da opinião que a gente tinha que parar de comprar. Mas tem que, para isso, precisa criar um aluguel de cemitério, não é? Alugar um jazigo no cemitério. Porque se eu não vou ficar para sempre, por que eu vou comprar, não é? Eu vou alugar cemitério. Que tal? É fazer um novo negócio aí. Olha, os empreendedores ali, compram um terreno, né, e vê se você pode fazer aluguel de jazigo. Né, até quando? Até Jesus voltar. Depois eu devolvo, né, pode ficar, não tem problema. Ei, Jesus voltará. E quando voltar dessa vez, vai ser em poder e glória, diz a palavra de Deus. Ele vai chamar Lázaro mais uma vez pelo nome. Lázaro, segunda vez, meu filho, vem. Mas não vai ser apenas Lázaro. Olha só, ele vai falar assim, João, vem. Vai chamar o irmão Teruco, venha. José, venha. Ele vai falar, Sinite Odairo, meu pai, venha. Vai falar, Jai, venha. Mitico Higashi, venha. E Deus vai chamar um por um, e um por um a gente vai deixando as sepulturas. E o Senhor vai levar com ele juntamente nos ares. Louvado seja Deus por essa grande, bendita verdade. Elisa, venha! O Senhor vai chamar um por um daqueles que creem em Jesus Cristo e no seu nome. Louvado seja o Senhor. Vai chegar a sua vez de ouvir. Aquela música fala assim, Lázaro ouviu a sua voz. Vai ser o seu nome que ele vai chamar. Gente, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Terceira lição. Jesus é aquele que muda a sorte e transforma a sua história. Versículo 44, olha só, 3 palavras poderosas, gente. O que é isso? Que afirmação que as Escrituras deixaram para nós. O morto saiu. O morto saiu. 3 palavras. Nunca se ouviu algo parecido. O fôlego de vida foi restituído nos pulmões de Lázaro. Ele foi arrancado das garras da morte. Porque quando Jesus decidido está. Deus já tinha falado lá, registrado por Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? É pergunta retórica. A resposta é ninguém. Se Deus age, ninguém pode resistir. Deus decide e acontece. Marta e Maria precisavam que Jesus trouxesse Lázaro de volta, irmãos. E Jesus trouxe. Alguns aqui, ou quem está nos assistindo em casa, precisam que Jesus traga de volta o marido que está longe. Maridos que precisam que Jesus traga a esposa que está afastada. Talvez você precise que Jesus sare o coração do seu filho, que está longe de casa. Ou da filha que mora dentro de casa, mas o coração dela está tão longe do seu. Alguns aqui que precisam que Jesus ressuscite dentro de casa conversas, afetos. Porque a sua casa morou uma hospedaria de estranhos. Alguns precisam que Jesus traga de volta aquela fé tão linda que um dia você teve.
e você percebe que seu coração está tão frio. Ir para a igreja é algo automático, mecânico. Alguns precisam que Jesus traga de volta, quem sabe, de maneira mais concreta, a alegria de mais uma vez ter um emprego, sabe, ter um ganha-pão. Se Jesus traz de volta até morto, qualquer outra coisa Ele pode trazer. Jesus restaura o quebrado. Jesus alcança o mais perdido dos perdidos. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus liberta qualquer um das correntes, dos grilhões do pecado. Jesus transforma até mesmo trevas em luz. Jesus sacia o sedento, Jesus dá vida. É esse o Jesus que nós estamos vendo aqui. Então, está doendo? Está doendo? Chora. Mas chore na presença do mesmo Jesus de Maria e Marta. Porque Ele se importa com o seu sofrimento. Chore na presença daquele que pode trazer da morte para a vida. Agora, para terminar, versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Que maravilha isso, irmãos. A dor daquelas duas irmãs, Maria e Marta, transformou-se num poderoso testemunho que produziu a conversão de muitos, diz o texto aqui. Então preste atenção. As suas maiores dores, as suas lutas mais difíceis, quando você as enfrenta com fé e na presença de Deus, vão se transformar nos seus melhores testemunhos. Quando você, então, vai exaltar o seu Deus por causa da fidelidade dEle, e vai falar para todos da bondade de Deus e como isso invadiu a sua vida e mudou a sua história. As suas maiores dores vão se transformar nos seus melhores testemunhos. Se você perseverar até o fim, uma palavra de esperança para o seu coração, que sofre hoje, ou que venha sofrer amanhã. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, não é muito difícil falar com ousadia desse assunto, quando eu mesmo, no presente momento, não estou enfrentando tempos de dores. Por isso, é com muito temor, ó Deus, que eu dirijo essa palavra, comunico a Tua palavra para aqueles que sofrem hoje. É com reverência, Deus, é sem sandália nos pés, porque eu sei a dor do outro é chão sagrado. Nós devemos adentrar com muito cuidado. Eu quero clamar por esses que se identificaram, esses que estão vivendo dias escuros há muito tempo. Que essa revelação de que Jesus de verdade se importa. E Ele não apenas chorou para mostrar isso, Ele morreu naquela cruz. Espírito Santo, ajude-os, traga conforto, fortalece, Senhor, essa alma cansada e sofrida. Ajude-os a permanecer firme,
Ó Deus, nesse tempo de trevas, para que então, quando finalmente amanhecer, possa estar intacto, possa se colocar de joelhos no chão, levantar as mãos para os céus e bendizer aquele que nunca deixou de estar junto, presente, aquele que é fiel em todo o tempo. E então, Senhor, pegando essa areinha que entrou na concha, ó Deus, transformando numa pérola belíssima, para a glória do Senhor, para anunciar as tuas maravilhas, e quem sabe, para que muitos possam crer, que as lágrimas do seu povo aqui, derramadas na tua presença, venham estar regando, Senhor, testemunhos poderosos mais adiante. Abraça o seu povo, Senhor, abraça aquele que chora, traga o seu consolo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém